Bom dia, Dr. Basílio Horta. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia. Muito obrigado eu, é um prazer, é um gosto estar aqui consigo. Antes das legislativas de 2019, defendia que era necessário que o PS ganhasse de forma clara. Tendo em conta o que aconteceu na legislatura que está prestes a terminar, acredita que vale a pena António Costa continuar a ser Primeiro-Ministro se não obtiver essa maioria absoluta agora? Isso é uma questão que tinha que lhe perguntar a ele, não é? Porque essas decisões de ser Primeiro-Ministro com maioria ou sem... Agora, se quer saber a minha opinião, eu acho que quando o Dr. António Costa se candidata como Secretário-Geral do CDS, é natural que aceite qualquer decisão que o eleitorado lhe queira dar. Eu acho que quem decide como se governa não é quem governa, são os governados em democracia. Eles é que decidem como é que se governa, não é? Nós podemos querer governar em maioria absoluta, mas se os eleitores entenderem, não nos darem maioria absoluta, darem maioria relativa, é nosso dever respeitar a vontade dos eleitores. Portanto, eu creio, estou certo mesmo, que o Dr. António Costa continuará, seja qual for o resultado. Só não continua se perder. Isso já o disse, não é? Isso já o disse. Mas acredita que o PS reformista, em que se revê, apesar de não ser filiado, é possível se continuar a ser condicionado na governação por outros partidos? Bom, se quer saber a minha opinião, eu acho que em termos nacionais era muito útil que houvesse uma maioria absoluta. Concordo muito com o que o Dr. Marcos Mendes disse há dias na televisão, disse exatamente isto. Eu concordo muito com isso. Em termos nacionais, na situação em que o país está, era muito útil que existisse uma maioria absoluta. E é evidente que quem está mais próximo da maioria absoluta é o Partido Socialista. Se houver uma maioria absoluta, é crível que o Partido Socialista a tenha. E era útil, a meu entender, era útil que existisse essa maioria. Essa maioria absoluta não significaria, para mim, poder absoluto, longe disso. Significaria responsabilidade absoluta. Maioria absoluta não significaria que o PS se fechasse e achasse desnecessário falar com os outros partidos e com a sociedade civil. Bom, estou convencido que não. Pelo contrário, com maioria absoluta, mais necessário era ainda o diálogo com outros partidos e com a sociedade civil. Na situação em que o país está, porque, manifestamente, o país necessita rapidamente de uma opção pelo crescimento económico. Rapidamente. Ou seja, houve durante este período de 6 anos que o PS governou, houve uma grande atenção aos direitos sociais. E é normal. E da primeira vez, nos primeiros anos, houve a necessidade de humanizar a política, porque a Troika tinha, em muitos momentos, desumanizado, porque foi muitas vezes para além daquilo que a Troika exigia. Era necessário essa humanização da política, mas a verdade é que a mesma atenção não foi dada ao crescimento da economia. E, para mim, quem defende direitos sociais, seriamente, quem os defende seriamente, não pode deixar de defender o crescimento económico que suporte esses direitos sociais. Porque sem crescimento económico, se a economia não suportar os salários e o aumento salarial, que é justíssimo, mas se não suportar, bom, então nós estamos condenados a viver de dívida ou de um aumento de impostos impossíveis de suportar. E isto por uma razão, é porque há quem diga, não, isso é perfeitamente possível, vamos tirar dinheiro a quem o tem. Só que cada vez há menos gente nessas condições, porque as grandes fortunas, aquelas verdadeiramente grandes fortunas, aquelas de dezenas de milhões, eu gostava de saber quanto é que pagam de impostos em Portugal, sabe? Porque normalmente estão em paraísos fiscais, conseguem ter uma forma habilíssima, com grandes advogados, de terem um regime fiscal favorável, criando fundações, fazendo uma série de coisas que são legais até, mas que são hábeis. Agora, quem paga os impostos são sempre os mesmos. É uma classe média, fundamentalmente uma classe média alta, que tem os seus dinheiros aqui, que não foge aos impostos, que os paga, e cada vez está mais sobrecarregada, e cada vez pode pagar menos. Portanto, são mais as necessidades e menos as pessoas que podem suportá-las. Portanto, só o Governo, através de uma política claramente virada
não, claramente virada para a economia e para o crescimento económico. Eu até gostaria mais de lhe chamar desenvolvimento económico, porque esse crescimento económico, isso sim, gerava mais-valias e uma parte dessas mais-valias deve ser repartida pelo trabalho. Estou perfeitamente de acordo. Essas mais-valias. Agora, quando não há essas mais-valias, não é, e ao mesmo tempo se reparte o que se não tem, bom, nós que estamos a criar um problema muito sério para o presente e para as gerações futuras. Portanto, eu acho que é necessário agora essa perspectiva, não é? Essa perspectiva de crescimento económico é fundamental. Compreendo que vê então o papel que o Bloco de Esquerda, o PCP, o PEV tiveram ao longo destes últimos 6 anos como uma espécie de colete de forças à capacidade de o fazer. Ora bem, a minha opinião é a minha, como disse há pouco, não sou filiado no Partido Socialista, bom, e sou centrista, portanto não ideológico. Eu acho que o papel desses partidos pode ter um lado útil, que foi chamar a atenção para a necessidade de um olhar para os direitos sociais, porque a Troika, isto é verdade, quer dizer, a Troika desumanizou muito a sociedade. Eu lembro-me quando foi retirado aos idosos o complemento de idosos, que é uma coisa que nem era muito, que não era uma quantia muito exagerada, já não me recordo quanto era, 200 milhões eventualmente, não sei. Bom, mas foi retirado, quer dizer, e o resto? Ora bem, não se pode viver numa sociedade desumanizada. E, portanto, essa necessidade que houve de humanizar a sociedade foi motivada pelo PS e ajudada, bom, por esses partidos. Agora, quando se reverteu aquilo que a Troika tinha exagerado, se reverteu e corrigiu, e se entrou, então, na necessidade de criar reformas que já tocam no papel do Estado, no papel da democracia, bom, aí é que houve a divisão e é normal que tenha havido a divisão. Porque o mesmo cuidado que houve em humanizar, em voltar a pôr os direitos sociais na mesa, não teve o mesmo cuidado na economia. Não teve, e não obstante o papel do Dr. Cisa Vieira, que foi um papel correto, aliás, é um bom ministro. Agora, uma andorinha não faz a primavera, não é? Bom, e ali era necessário que todo o governo se empenhasse também no desenvolvimento económico. Isso significa um diálogo com as confederações patronais, significa um diálogo com as confederações. Eu lembro-me que eu estava na CIP, na direção da CIP, 75, e lembro-me que houve, nessa mesma altura, um pacto de progresso com o Grupo dos 9, liderado pelo Melo Antunes. Mesmo nessa altura, sentiu-se necessidade de chamar as entidades patronais, a CIP, na altura, eu participei nessas negociações, para fazer um pacto de progresso. Ora, cada vez mais hoje, isso é necessário. Eu tenho pena de ver as confederações patronais desconfortáveis. Quer dizer, tenho pena, há dias estava a ler o Francisco Assis, cheio de razão no que estava a dizer, cheio de razão. Quer dizer, nós temos que sentar à mesa, as confederações patronais, fazer um pacto de progresso, quase um New Deal, não é? Em que nós nos comprometemos, em que as confederações patronais se comprometem a um certo ritmo de crescimento, não é? E o Estado se compromete a dar-lhe condições para que esse ritmo de crescimento seja atingido. E as mais-valias que resultem dali, chamar os sindicatos, sentá-los à mesa e garantir que uma parte das mais-valias garantidas lhe será distribuída. E, quer dizer, urgentemente, olha, a União Europeia, agora recentemente, qualificou 12 clusters, considerando os 12 clusters fundamentais para o crescimento da economia europeia, em contraste com os seus competidores, que é fundamentalmente a China e os Estados Unidos. Os 12 clusters. Não era importante que nós já tivéssemos olhado para os 12 clusters e escolhido 2, 3, que são aqueles que mais interessam à economia portuguesa e os estejamos a desenvolver imediatamente? Eu digo-lhe, eu olho para o que se está a passar agora, na preparação das eleições, com toda a franqueza, com alguma perplexidade, porque vejo tática todos os dias. Com quem é que se faz coligação? É com o PC, é com o BE, é com não sei, com o PAN, mas programa, a parte programática, as opções programáticas, de crescimento económico, eu com franqueza não as tenho visto. Se calhar estão nos programas, admito que sim. Agora, outros entendem que o PRR é a varinha mágica que resolve tudo. Não é.
Quer dizer, se entender que o PRR é a varinha mágica que resolve tudo, que grande desilusão que nós vamos ter, não é? Preocupa-o ver pessoas dentro do PS que não têm sensibilidade para a questão da criação de riqueza? Bom, não estou de acordo com elas, mas não me preocupa. Sabe que o PS tem uma grande vantagem. É o Partido da Liberdade. É o Partido da Liberdade e é um partido de charneira do regime democrático português. Tem essa grande responsabilidade. Porque é o partido que, da maneira mais consistente, consegue conjugar a liberdade com os direitos sociais. É muito importante isto. Isto é de uma importância enorme. E esta conjugação entre liberdade e direitos sociais é algo que o Partido Socialista tem que preservar e tem preservado, mas até agora tem preservado. E deve preservar com muito cuidado. Porque é esta liberdade. Porque só quem defende direitos sociais muitas vezes esquece a liberdade. Quem defende só a liberdade, o liberalismo, esquece os direitos sociais e desumaniza a sociedade. Mas conjugar Pedro Cisa Vieira e Pedro Nuno Santos no mesmo executivo é algo positivo se Cisa Vieira não conseguir levar a sua avante? Bom, sabe que, vamos lá ver, a diferença de opiniões é sempre positiva, desde que haja quem mande. A diferença de opiniões é positiva, quer dizer, desde que haja quem, ouvindo atentamente as diversas opiniões, decida. E aí é a decisão. E a verdade é que durante estes anos temos que ser objetivos. A verdade é que a Europa, a ligação à Europa, que é fundamental, não sofreu danos. Pelo contrário, até houve aproximação. O Dr. António Costa tem uma excelente imagem, portanto, nos fóruns europeus, excelente. Eu sou membro do Comitê das Regiões e posso atestar isso. O euro não foi posto em causa, nunca. Aspectos essenciais da defesa ocidental da NATO não foi posto em causa. Quer dizer, o sistema político-social não foi posto em causa com a ligação à extrema-esquerda. Agora, o que foi, realmente foi, em meu entender, houve um olhar muito modesto sobre a economia. E isso não foi bom. E deve ser corrigido. Isso deve ser corrigido. Deve ser corrigido. Esse olhar sobre a economia deve ser corrigido rapidamente. Rapidamente. Porque nós não podemos ter direitos sociais que são fundamentais, mas baseados na dívida ou nos impostos. Temos que ter baseados no crescimento. Não podemos ter um sistema financeiro baseado na despesa. Tem que ser baseado no crescimento económico. E temos que chamar quem é responsável por esse crescimento, que é quem investe, que é o Estado, mas os privados. E temos que fazer também, já agora, uma política orçamental transparente, não é? Porque isso tudo ajuda. Bom, e portanto eu acho que estas eleições podiam, e espero que ainda possam, embora o tempo vá se encurtando, de ser um grande momento, não é? Um grande momento de, de alterações e de correções daquilo que se entendeu que correu menos bem, dando esperança às pessoas, porque fala-se na maioria absoluta. Eu disse há pouco que para o país era importante a maioria absoluta, mas tenho que também dizer, é importante a maioria absoluta, desde que a gente saiba o que é que se vai fazer com ela. Não é? Porque a estabilidade é importante, mas a estabilidade só é importante quando as pessoas sentirem, não é, que há um caminho que está a ser percorrido e que lhes agrada. Eu estive na AD, nos governos do Dr. Sá Carneiro, e vi como é que era. Quer dizer, porque que a AD ganhou com a maioria absoluta? Porque deu uma perspectiva às pessoas que valeu a pena ir votar e participar. Quer dizer, porquê? Porque era a civilização do regime, era o crescimento. Quer dizer, havia um conjunto de bandeiras, havia um conjunto de propostas que mobilizava as pessoas. Mobilizava. E havia uma estratégia. Eu sinto falta, atualmente, sinto falta. Admite que o centro-direita tenha hipótese de preencher esse vazio que identifica? Como está, dificilmente. Dificilmente. Eu tenho dado atenção ao que se passa nesse setor, atenção relativa, porque no tempo que me sobra aqui desta gestão tão exigente de Sintra, mas tenho seguido realmente. E não é animador, não é animador. Bom, o CDS já morreu há algum tempo,
Mas agora está a ser enterrado com umas cenas que são chocantes para quem o fundou. Ainda lhe traz tristeza o que está a acontecer. Sim, dá. Sabe que, como o nosso povo diz, que fumo, como é que diz o nosso povo? Lume que muito arde, deixa sempre brasas no fundo. Sabe? É um bocado isso, não é? Eu fui secretário-geral do CDS em 75. Eu decidi no Congresso do Porto. Fui eleito nas Cardosas, num congresso que depois incendiaram o palácio. Bom, portanto, o CDS para mim é o Adelina Mar da Costa, é o Diogo, é o Vítor Sá Machado, é o Rui Pena, é o Emílio Pinheiro, é o Rui Oliveira, é o Lucas Pires, é o meu CDS, não é? E uma pessoa olha para isto e, quer dizer, já tinha morrido antes, quando se pôs contra a Europa, contra o euro, mas agora é uma coisa chocante, não é? Mas, enfim, pronto. Mas são estados de alma que não vêm para aqui. Pois é o PSD. Que como? Depois o PSD, a gente está a ver o que é. Quer dizer, de um lado, o doutor Rui Rio, que tem qualidades, mas os americanos têm uma expressão para isto, que é o misfit, é o inadaptado. É o misfit, é o inadaptado. As pessoas percebem que, mesmo quando tem razão, não a consegue transmitir, é um caso engraçado. Mesmo quando tem razão, cai-lhe tudo em cima, porque não consegue, quer dizer, ele tem razão, por exemplo, quando diz que o PSD, como grande partido da democracia portuguesa, e Partido Social-Democrata, centrista, em princípio, deve-se abrir ao diálogo com o Partido Socialista. É evidente que sim, quer dizer, isto parece-me, o diálogo ao centro, numa democracia madura, é algo tão natural como o ar que se respira. Quer dizer, ninguém percebe que uma democracia madura não haja um diálogo ao centro. Não tem nada a ver com blocos centrais, nem com coligações. Não. Mas é evidente que tem a ver com o diálogo. É óbvio que tem a ver com acordos de incidência parlamentar. Eu não percebo, e considero inaceitável, digo-lhe já isto, que se não houver maioria absoluta, os partidos que ganhem não faça um acordo de incidência parlamentar. E que o Presidente da República não exija um acordo de incidência parlamentar. É o mínimo, quer dizer, não é coligação de governo, é um acordo de incidência parlamentar. Isso é que dá estabilidade, em que a coluna vertebral da estabilidade seja garantida. Quer dizer, porque senão nós vamos andar de eleições, quer dizer, senão o que vai acontecer é que o governo tem que negociar peça a peça, demora, quer dizer, terá um ano, terá 2, como é que é? Quer dizer, é uma coisa insuscetível de ser levada a sério. De qualquer forma, Paulo Rangel já afastou esse. Não é? É um erro. O doutor Paulo Rangel é um erro. Eu entendo que ele diz isto para ganhar o partido, mas é pena. É pena que um partido como o Partido Social Democrata ganhe e seja bom e seja considerado útil, não é que o partido se acantone. Seja bom para um Partido Democrata, com a história do Partido Social Democrata, que se acantone e dizer isto é uma coisa boa, não falar com ninguém. Fala com o Iniciativa Liberal, eventualmente, não é? Porque o CDS já não tem voz, não é? Portanto, fala com quem? Iniciativa Liberal. Quer dizer, o PSD do Dr. Sá Carneiro, que quando fez a AD, antes de fazer a AD, falou ao PS para se meter a bordo. Bom, e o PS é que não quis perder em termos europeus, não é? Portanto, bom, agora se acantone e diga não falo com o Partido Socialista em condição nenhuma. Mas isto é bom para o país? Isto é normal que um partido que tem uma vocação social-democrata, centrista, tenha esta posição. Até o Partido Socialista já a corrigiu. Eu gostei muito de ouvir o Manuel Alegre, muito. Que é a ala mais esquerda do partido, não há dúvida, histórico, e dizer o que disse. O Partido Socialista tem que se abrir, tem que falar à sua esquerda, claro que sim, mas também à sua direita, claro. É fundamental para o país, para Portugal, não é? Porque isso é fundamental. Agora, cantonar o Partido Socialista, dizer que o Partido Socialista só pode falar à sua esquerda, é, a meu entender, um erro fatal para o partido e para Portugal e para o regime democrático. Não é? Porque isso é uma situação, em meu entender, é uma situação muito negativa, porque a verdade é esta, se o Partido Socialista, é bom ter esta ideia, acantonado só
só fala com o PS e com o PC. Então, mas o Partido Socialista do Dr. Mário Soares, o Partido Socialista da Alameda, o Partido Socialista da Liberdade, o Partido Socialista da capacidade, como eu dizia, de direitos sociais conviverem com uma liberdade plena, vai coligar-se obrigatoriamente com um partido que, com grande coerência, diga-se, vai à televisão pelo seu líder, Jerónimo de Sousa, com grande coerência, dizer que o Partido Comunista é um partido marxista-leninista. Que uma parte do Partido Socialista ainda tenha um sonho marxista, admito. Agora, leninista. E é isto, é bom, quer dizer, das duas uma, alguém está a enganar alguém. Eu não falo no BE, porque o BE não tem a mesma consistência que o Partido Comunista, nem a mesma história. Agora, esta é a verdade das coisas. Portanto, nós não podemos continuar a andar em Portugal com um carro com as rodas de lado, quer dizer. Não é? Na Alemanha, o SPD chegou a um acordo com os Verdes e com o FDP. Algo que seria vagamente comparável ao PS fazer um acordo de governação com o PAN e com a Iniciativa Liberal. Consegue imaginar isso em Portugal? Consigo, com toda a franqueza. Até consigo imaginar que não haja coligação governamental, que haja apenas acordo de incidência parlamentar. Consigo perfeitamente imaginar isso. Isso é que é normal que aconteça. Ouça, em 78, eu peço desculpa de estar a falar na história, porque é importante a gente aprender com a história, porque senão quem não tem história não tem presente e dificilmente terá futuro. Em 78, o CDS entrou no governo com o PS, eu fui ministro desse governo. E porquê é que entrou nesse governo? Porque o general Ramalhianes, que disse assim, depois da queda do governo minoritário do Partido Socialista de 76, era um governo minoritário que caiu, o general Ramalhianes disse, a partir de agora, só dou posse a um governo que garanta uma maioria estável e coerente. Duas coisas, estável e coerente. Tentou-se fazer um governo a três, com o PS, PSD, CDS. O PSD não pôde entrar nesse governo, porque estava numa alteração governamental. Vinha o Dr. Sá Carneiro, estava a regressar, o Dr. Sousa Franco estava à frente, não tinha aí, entendeu? Não tem legitimidade para tomar uma decisão dessas, e o CDS foi confrontado com a necessidade de entrar no governo, e entrou. E foi um grande governo, um dos melhores governos de Portugal. Sim, num momento difícil. Num momento dificílimo. Fui Ministro de Comércio nessa altura, difícil, com o Dr. Vítor Constâncio, que foi ao Banco Mundial, com uma carta do Dr. Soares, buscar 500 milhões de dólares, veja lá, que possibilitou-nos, enfim, melhorar a nossa vida. E na altura não havia Europa, nem dinheiros europeus. Bom, portanto, está a ver, ora bem, isto são exemplos. São exemplos. Quer dizer, uma maioria estável e coerente não se pode governar nos tempos que correm sem um mínimo de estabilidade. Quer dizer, portanto, sem um mínimo de estabilidade e sem um mínimo, isto é importante, de informação. De informação. Por exemplo, agora nestas eleições, era muito importante que os partidos dissessem um pouco mais sobre o que fariam se não tivessem maioria absoluta, um pouco mais. Para quê? Para que não se vote no escuro. Para que o votante, quando vote, perceba onde é que vai votar e como é que conduz o seu país. Não é? Acho que isso era de uma importância muito grande. Concordou com o Presidente da República quando ele deixou claro desde o início que este Orçamento do Estado era diferente de outros Orçamentos do Estado e o seu chumbo teria que acarretar esta consequência? Bom, eu acho que o Presidente da República disse isto, não foi porque, não é, na minha opinião, não sei, não foi porque é claro que, portanto, votar contra um Orçamento de Estado não é a mesma coisa que votar a favor de uma moção de censura, não é? São coisas diferentes. O que faz cair o Governo é a votação de uma moção de censura ou a recusa de uma moção de confiança. Nada disto está em causa na votação orçamental. Bom, portanto, era perfeitamente natural que o Presidente da República não dissolvesse e dissesse, entendam-se lá, apresentem outro orçamento, entendam-se. Bom, agora, ele fez outra interpretação. Ele achou que a forma como a votação decorreu e as declarações que foram feitas insinuou ou demonstrou que a ligação política, não é, que dava maioria ao Partido Socialista estava quebrada. Portanto, ou seja, o PC e o Bloco de Esquerda desligaram-se do Partido Socialista e, portanto, aquilo que era um bloco que durante 6 anos funcionou um pouco informalmente, mas com uma maioria estável, não coerente, mas estável, não é? A meu entender,
prestável. Bom, com a votação do orçamento, demonstrou ter-se quebrado. Ora bem, uma vez que se quebrou a maioria, entrava-se num regime de instabilidade que o Presidente da República entendeu dissolver e dar a palavra ao povo, para que outra solução se encontrasse. É a interpretação que eu dou. Portanto, não dou uma interpretação puramente formal, não é? Porque senão teria que entender que foi precipitado, não é? Mas é uma interpretação política. Portanto, o Presidente da República entendeu, e se calhar bem, que aquela coligação estava quebrada. Já começou a ser quebrada pelo Bloco de Esquerda antes, e o PC acabou de a quebrar. E, portanto, não havia outra solução senão dar voz ao povo. E agora o que é importante é que se aproveite essa oportunidade. E acredita que há uma cola mágica que consiga fazer com que essa solução volte a funcionar, se for necessário? Bom, cola mágica, diz bem, não é? Só por magia, não é? Eu acho que eu tenho grande dificuldade em entender, pessoalmente, como é que o Partido Socialista, olhando para o que foi a votação deste orçamento, olhando com olhos políticos, não é? Para as declarações do Partido Comunista, a forma como reagiu, como deitou, como acabou por criar uma crise num momento tão difícil de Portugal. Tão difícil, porque realmente aí há uma falta de responsabilidade total, porque aí devia haver aprovação do orçamento, no momento em que estamos a viver. Bom, não sei que se o futuro era melhor ou pior, mas a racionalidade impedia que não houvesse uma crise neste momento. Isso era óbvio. Bom, agora, portanto, depois de tudo isto, se o Partido Socialista volta outra vez a considerar prioritário o diálogo à esquerda e outra vez a dizer que o futuro está ali, eu discordo inteiramente disso. Considero isso inteiramente e considero isso altamente prejudicial para o meu país. O que é que considera ser essencial, pegando na sua experiência como autarca, também como ex-presidente da AICEP, o que é que considera ser totalmente essencial para que este envelope financeiro que Portugal vai ter nos próximos anos não seja um desperdício? Ora bem, isso é uma grande pergunta, sabe? Primeiro, este envelope financeiro é um envelope que tem peculiaridades, porque tem que ser utilizado num espaço relativamente curto. Bom, depois temos o 2030, não é? Que também tem outra possibilidade. Agora, o que é que eu acho que é essencial? Primeiro, resistir a que o envelope do PRR sirva para substituir o orçamento. Resistir a isso. O envelope do PRR tem que ser para novas iniciativas, para uma nova estratégia, para uma nova modernização do país. Ou então, para criar os instrumentos para que essa modernização e esse crescimento económico ou desenvolvimento económico se verifique. Quer dizer, portanto, a única coisa que não é possível é substituir despesas orçamentais, que estão orçamentadas e deviam percorrer normalmente pelo orçamento, com estas verbas europeias, porque isso é, no fundo, é mais do mesmo, não é? Não há aí nenhum avanço em termos de investimento. Bom, portanto, essa é a primeira opção. Depois, a segunda opção é ver os agentes, quem é que vai usar este dinheiro e como. O Estado, com certeza, a gente percebe que tem que ser o Estado. Agora, os agentes económicos, as empresas, as áreas metropolitanas, as áreas intermunicipais, as autarquias, quem cria riqueza, em que os projetos sejam apreciados de acordo com o seu mérito. De acordo com o seu mérito, e não haja a tentação de distribuir dinheiro por toda a gente para ficar toda a gente contente. Não é? Por exemplo, agora na educação, há um caso típico na educação. Na educação, a educação precisa, a educação e o conhecimento e a formação é a base do desenvolvimento. O conhecimento e a formação é a base, não tem desenvolvimento sem um trabalho íntimo entre as universidades e as empresas. Não tem. O primeiro governo do engenheiro Sócrates, fez isso e bem. Lembra-se quando as grandes universidades mundiais tinham sedes, tinham representações aqui? Bom, a Bial, por exemplo, fez um trabalho notável com universidades estrangeiras, na parte farmacológica. Portanto, há aqui necessidade de uma abertura muito grande ao conhecimento e à formação. Tanto mais que as exigências são cada vez maiores. À medida que o progresso se dá, as exigências de formação são cada vez maiores. E nós temos que as acompanhar.
Bom, porque senão ficamos para trás, perdemos competitividade e somos ultrapassados pelos outros países, como está a acontecer. Bom, portanto, nós temos que ter essa ideia. Bom, daí que, por exemplo, na educação, dizia eu, o mérito devia ir para os projetos que são apresentados em termos educativos. Por exemplo, nós temos aqui em Sintra um projeto do ISTE para uma faculdade de digitalização aplicada. A primeira faculdade de digitalização do país, com quadros próprios, etc. Ora bem, é um projeto que teve a maior classificação. Tem que ser apoiado. Tem que ser apoiado. Não se pode dizer que não há dinheiro, porque 40% das verbas que estavam para estes projetos são distribuídas em função do número de alunos das faculdades, de uma maneira geral, sem ter em conta o mérito de cada projeto. Eu acho que 100%, na minha opinião, deviam ser dados aos projetos e classificando-os de acordo com a qualidade para o desenvolvimento económico. Está a ver? Ora bem, isto é um exemplo. E este exemplo devia ser seguido em tudo. Devia ser seguido em tudo. Apreciar projetos e olhar para eles e financiá-los e ajudá-los. A parte do Estado é a parte do Estado. Muito bem, a gente percebe que, fundamentalmente, na transição energética e na transição climática, o Estado tem um papel grande, mas na resiliência, no setor da resiliência, há claramente necessidade das autarquias, das intermunicipais, das áreas metropolitanas, terem um papel decisivo. E também os empresários. Eu acho que isto é de uma importância enorme, não é? De uma importância enorme. Falando num quadro geral... Lutar contra o empobrecimento do país, usar isso. Eu pego um pouco por isso. Fala-se muito de descarbonização, digitalização, que têm sido pontos importantes para a governação socialista, mas há também a questão dos salários. Claro. Há a questão daquilo que Rangel disse há poucas semanas, a necessidade de consertar o ascensor social. Não. Existe um risco para a governação socialista de mensagens mais diretas poderem apelar ao eleitorado? Não estou a entender a sua pergunta. A minha questão é se de certa forma, quando se fala e aposta tanto em objetivos de descarbonização, digitalização, que tem a sua importância, não se está também a dar o flanco, a esquecer que as pessoas têm necessidades imediatas que passam por... Pois, com certeza, eu acho que... Já estou a entender agora plenamente. Bom, se realmente, para defender a descarbonização e a transição climática tiver que reduzir direitos sociais e tiver que baixar salários, isso tem razão, não deve fazer. Não deve fazer, porque nós temos que sempre ver que as pessoas estão sempre primeiro quando se decide. Isto é fundamental. A gente diz isto muitas vezes e depois não faz. O chamado desenvolvimento inclusivo, que nós aqui tentamos praticar na prática, é um aspecto essencial. Eu aconselhava muito a ler a Declaração de Nova Iorque sobre o desenvolvimento inclusivo. Foi feita pelo município de Nova Iorque com a Fundação Ford. É muito importante ver o que é isto, porque o desenvolvimento inclusivo tem uma importância enorme. E o desenvolvimento inclusivo, quer dizer, que vai responder à sua questão. Porque é o desenvolvimento inclusivo? Parte do desenvolvimento sustentável. Não é parte do desenvolvimento sustentável, mas vai mais longe. Tem um conjunto de exigências. Por exemplo, um novo conceito de crescimento económico. Para mim, se me pergunta, mas crescer a 7% ou 8%, pode ser bom, é muito bom, e tal. Pode ser bom ou mau. Se cresce a 7%, não é destruindo o ambiente, criando salário, criando um emprego precário, não é limitando as liberdades, limitando a democracia, para crescer rapidamente com trabalho mal pago. E nós sabemos que, infelizmente, há países e sistemas que fazem isto. E crescem, não é com base no desespero e com base no trabalho quase escravo. Agora, a TV2 fez um trabalho notável sobre os Gulag. É bom que os portugueses olhem bem para aquilo para se perceber o que é. É claro que isto é de 1920, não é hoje. Mas ainda há resquícios disso, não é? Ainda há resquícios disso. E nós não podemos admitir isso. O desenvolvimento inclusivo é exatamente isto. É um crescimento que seja para todos. Pode ser mais baixo em termos de índice, mas é mais justo, é mais ético. Isso é o nome da paz. Porque, se não for assim,
Paz tem paz nas ruas, não tem é nas consciências. Não é? E isto é de uma importância decisiva, percebe? Portanto, quando me diz, eu acho que as duas coisas têm que se conciliar. Para já, a parte ambiental, a transição ambiental, é fundamental para termos mundo, para termos planeta. E cada um tem que fazer a sua parte. Mas tem que ter a imaginação e tem que ter a coragem de depois, nos direitos sociais, fazer o que tem que ser feito. Não é? É para isso é que existe o Estado. E aí tem que intervir. Por isso é que eu não sou liberal, porque acho que o Estado, há momentos decisivos em que tem mesmo que intervir, para corrigir o mercado, para corrigir as injustiças. Tem que haver Estado, como é evidente. Não é? Isso não tenho dúvidas. O mercado é importante, mas não resolve tudo. E às vezes, pelo contrário, até prejudica. Muito obrigado, Dr. Basílio Horta. Foi um grande gosto. Entrevista. Obrigado por terem visto a entrevista. Podem continuar a acompanhar toda a atualidade no Jornal Económico, no site, nas redes sociais e na edição impressa.